Fala pessoal, Alex Castilho mais uma vez aqui com vocês. Vídeos comparativos Intel Xeon versus AMD Ryzen. Vamos fazer 3 videozinhos. O primeiro falando somente da performance do AMD Ryzen 7 5700X com configuração de 32 GB de memória RAM, mais uma placa de vídeo RX 5700 XT de 8 GB, e comparar e fazer esses testes todos de benchmark, como que roda em jogos e tal. Depois a gente vai passar para a plataforma Xeon, como a X99, módulo de TPM, bonitinho, 32 GB de memória RAM com a mesma placa de vídeo, exatamente a mesma placa de vídeo, e a gente vai poder fazer uma comparação aí de performance se tá valendo a pena ainda em 2025/2026 utilizar a plataforma Xeon para os jogos atuais aí, enfim, e descobrir a performance e a diferença de performance entre ambas as plataformas, tá bom? Os testes é um pouco diferenciado do que a gente vê por aí. Aqui a gente vai fazer o teste com qualidade mínima de vídeo, qualidade máxima de vídeo, não para fazer a comparação que a gente vê aí toda hora, e sim para ver a comparação de performance, jogabilidade. Não me interessa tanto a quantidade de frames por segundo, eu quero saber se é jogável o jogo, não é jogável, se a plataforma é fluida para trabalho, renderização de vídeo, não é? Beleza? Então é isso aí. Esse vídeo aqui trata-se do Ryzen 7 5700X, beleza? Valeu! Então vamos lá, pessoal. A ideia é que agora a gente rodar aqui alguns benchmarks no computador com a M4, um processador 5700X, Ryzen 7 5700X. Vou passar aqui então para demonstrar quais são as configurações do computador, para a gente poder verificar qual que é o nível que alcança de performance junto com essa placa de vídeo RX 5700 XT. Então, vou mostrar aqui então a configuração do computador primeiramente. A ideia é que a gente consiga fazer comparações entre esse computador, o valor desse computador com o valor de um Xeon 2680 V4, um i5 2680 V4, e a questão de performance, né? Então, para iniciar aí, como eu disse, é o AMD Ryzen 7 5700X, um TDP máximo aí de 65 watts, socket M4, como eu havia dito, em estoque, tá? Então, ele está rodando em estoque, ou seja, do jeito que veio a configuração de fábrica. Como placa-mãe aqui eu estou usando uma TUF Gaming B550 Plus, já com PCI Express 4.0, enfim, tudo funcionando já nessa configuração. Memória, eu estou usando dois pentes de 16 GB da Juhor DDR4, já está com perfil ativado para 3.600 MHz, tá certo? Então, assim, na comparação entre os dois, a ideia é que a gente utilize o máximo possível disponibilizado pela BIOS em termos de memória, tá? Para a gente conhecer a verdadeira performance. Então, tá aqui. São as memórias a Juhor, como eu disse, e ativado o XMP delas, tá? Não mexi nada em relação às latências, a timing, nada por enquanto. Placa gráfica que a gente vai passar mais para frente, mas está aqui, ó, é uma AMD Radeon RX 5700 XT. O PPT máximo dela aí é 180 watts, o default, né? Vou fazer um benchmark rápido aqui, só para a gente ter ideia do poder desse processador. Olha aí, está atingindo aí no multithread, está atingindo aí em torno de 6.260 pontos, 6.262, e o single thread é muito bom dele, né? Está atingindo aí em torno de 616, 615 pontos. Vamos ver, 618. Então, isso aqui é importante para que a gente
saiba a comparação em termos de CPU. Vou abrir aqui o GPU-Z também. Vamos abrir aqui o GPU-Z para verificarmos aí as questões todas da placa. Então ele está com o Resizable Bar habilitado. A placa de fato é uma Radeon RX 5700 XT. O que mais que eu posso falar dessa placa? Uma 8 GB, DDR6 Samsung, a memória dela. GPU Clock 1755 MHz, memória 1750 MHz com boost vai até, enfim, 1905, né? Lógico que dá para trabalhar um pouquinho de repente, um pouquinho de overclock nessa placa, mas eu vou trabalhar com ela em estoque para a gente ter a noção real, enfim, da utilização. Vamos lá, aqui eu estou rodando o render test, só para a gente verificar aqui a questão dos sensores. Então está funcionando tudo bonitinho, temperatura adequada, GPU temperatura, está rodando bem fria essa placa, 46 graus. Está funcionando aqui legalzinho então. Então é isso. Vamos lá, para eu demonstrar aqui o sistema como que está, vou abrir o gerenciador de tarefas. Ele está rodando com consumo baixo, 6%. O OBS Studio é onde eu estou fazendo a captura de vídeo da própria tela, então ele consome um pouquinho, mas é bem pouquinho. 700 megas, tem memória sobrando e 2,5% da GPU também é coisa pouca. Não vai interferir no resultado como um todo. A versão do driver que eu estou utilizando é a 25.6.1, disponibilizada aí em 26/5, tá certo? É o driver mais atualizado para essa placa possível. A questão de desempenho não tem nada sendo alterado, é tudo default, tudo é padrão, tá? Pode ver que não tem nada ativado nos ajustes, não tem nada ativado aqui a potência 0%, então não tem overclock, não tem nada rodando. Então vamos lá, eu queria fazer o primeiro teste, a gente vai executar o primeiro, eu gostaria de executar primeiro os testes de benchmarks, para a gente saber nessa plataforma aqui qual que é o potencial, né? Então eu vou iniciar os testes de benchmarks aqui, a gente vai fazer na ordem, tá? A gente vai fazer full mark, a gente vai fazer o performance test, depois o heaven, depois o superposition. Então aqui a gente vai ter a pontuação de todos esses benchmarks e depois a gente vai iniciar os benchmarks de jogos, tá bom? Então vamos começar aí pelo full mark. Então no full mark eu vou rodar aí com Vulkan, com o API da Vulkan, para utilizar mais próximo da realidade possível utilizada em jogos. Vou rodar em Full HD, que é a recomendação para essa placa, né? Full HD. Aqui a placa, a Radeon RX 5700 XT. Não vou ativar Artifact Scanner e vou rodar aqui apenas o benchmark. Vamos ver a pontuação que vai dar. Volto já já com vocês com a pontuação final. Bom, estamos aí a pontuação final, a média de 126 FPS na pontuação de 7.614 pontos. E isso mais uma vez no computador com AMD Ryzen 7 5700X. Depois a gente vai fazer essa comparação com o Xeon 2680 V4, beleza? Então vamos para o próximo benchmark. O próximo benchmark a gente vai rodar o Performance Test, que é da Passmark, que eu gosto bastante desse. É um software bem antigo, né? Mas ele funciona muito bem. A gente vai fazer aí um benchmark completo da placa, de todos os itens. Vamos ver como que se consagra, né? Então é bem bonitinho, ele fica identificando aqui o seu hardware, motherboard, disco, enfim. Eu vou rodar todos os testes para a gente pegar as notas de cada um dos hardwares, porque é importante, além da própria CPU, é o conjunto, né? O conjunto de disponibilidade de tecnologia da placa-mãe, mais a disponibilidade de tecnologia do processador, mais as velocidades de compatibilidade do hardware, seja da placa de vídeo, seja da memória com o próprio processador.
Então vou fazer um rodar inteiro aqui, esse benchmark, e trago para vocês também o resultado final, beleza? Então, terminamos aí os testes todos aqui do PASMark, do Performance Test do PASMark. Nota de CPU aí a gente está levando 25.653, isso aqui é importante para a gente comparar. A placa de vídeo nessa plataforma, nos testes de 2D, entregou 821 pontos. O 3D entregou 12.167 pontos. A memória entregou 3.171 pontos. E o disco a gente não vai comparar porque a gente não vai ter essa mesma performance em ambos os sistemas, tá? Então, na verdade, é essa conta aqui que a gente tem que fazer e fazer a comparação, tá? O restante, a parte de disco, a gente não vai comparar porque não terão os mesmos discos ambos os computadores. Então, entrando aqui na parte de CPU Mark, aqui tem algumas pontuações em relação a matemática de números inteiros, pontos de flutuação, números primários, enfim, tem uma série de pontuações aqui que a gente pode fazer uma comparação aí em relação ao Xeon, tá? Aqui, ó, Gaming Score aqui tá levando 3.301 pontos, Cross Platform 37.000. E aí tem alguns itens aqui que é interessante a gente ver, né? CPU Single Thread, esse AMD, por ele ter uma tecnologia com quantidade de hertz de single thread muito maior, provavelmente vai levar essa pontuação aqui. Deve ser bastante superior, inclusive, ao do Xeon, tá? Mas enfim, tá aí as pontuações de 2D, de renderização em 2D com essa plataforma e essa placa, tá certo? Aqui as pontuações em 3D com essa plataforma, essa marca, essa placa, né, X5700XT, e aqui de fato da memória, em questão de latência, enfim, escrita da memória. Bom, essa daqui é a pontuação que a gente deve levar em consideração, tá bom? Então vamos para o próximo teste aí, próximo benchmark, ver qual que vai ser a pontuação. Vamos lá, pessoal. Eu resolvi instalar também o Cinebench, porque ele é um benchmark bem completo aí, testa bastante poder de processamento, além de placa de vídeo, né? Para a gente poder fazer essa comparação entre uma plataforma e outra, tá? Então vamos rodar aí o Cinebench. O Cinebench que eu estou usando aí é a versão 2024.1.0, é a última disponibilizada. Vamos rodar aí Run All Tests. Vamos ver o que vai dar. Assim que tiver um resultado final, eu volto aqui com vocês para a gente determinar e gravar a pontuação, beleza? Então vamos lá, pessoal, voltando ao resultado do benchmark. Enfim, o Cinebench calculou aí a pontuação de 765 pontos em multithread e 91 pontos aí em single core, né? Em multicore e single core, tá certo? Mas aqui são as especificações que estão aí em Stock Platform, tá certo? Então vamos para o próximo benchmark, ver o que vai dar. Bom, pessoal,
próximo que a gente vai rodar aqui já é o Heaven Benchmark. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos... Bom, então tá aí. Rodou aí com o FPS de 133.4, a média aí de frames por segundo. O score 3.361, o mínimo FPS 55.9 e o máximo 299.7, certo? Então esse aí foi o preset utilizado, e aí a gente vai comparar na outra plataforma com o Xeon também. Bom, o próximo benchmark que a gente vai fazer é o Superposition, também aí bastante conhecido. Então, o Superposition a gente vai tentar rodar ele em 8K para ser diferente dos outros aí, testar mesmo o estresse da placa de vídeo dentro da plataforma, tá certo? A gente vai rodar em DirectX. Preset, vou colocar aqui 8K, o benchmark já tá 8K, né? E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, som, beleza, não tem absolutamente nada mais a mexer. Benchmark 8K, vamos rodar e vamos ver qual que vai ser a nota 8K desse benchmark. Bom, voltamos aí, temos aí uma pontuação bem razoável, né? 2.953 pontos em 8K, é bem interessante, tá bom? Então estamos aí na mesma plataforma, AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB de RAM com a 5700 XT. Bom, a parte de benchmark sintético está finalizada, né? Agora a ideia é que a gente teste em jogos mesmo. Alguns desses jogos eles têm a opção de teste, como que eu posso dizer? É um teste sintético dentro do jogo, utilizando a engine do jogo. Para mim é bastante interessante porque gera uma compatibilidade de realidade absoluta entre as duas plataformas, entre um teste e outro. Então, diferente de um teste que você joga testando os comandos e tal, aqui é exatamente frame por frame, exatamente igual, medindo exatamente de fato a evolução e a capacidade da placa de vídeo e da própria plataforma, tá? Então a gente vai rodar aí alguns testes aqui, vamos ver qual vai ser o resultado. Então, pessoal, já fizemos aí todos os testes aí, obtivemos as pontuações dos benchmarks todos. A ideia agora é que a gente teste aí com os jogos que é que nos interessa de verdade, né? Vamos iniciar aí com os testes de benchmark do Shadow of the Tomb Raider. Aqui a gente vai fazer dois tipos de benchmark, dois tipos de pontuação. Uma utilizando a menor resolução possível, que é para poder aumentar o uso de processamento, de processador, e a outra utilizando a maior quantidade de gráfico possível para a gente entender qual que é o equilíbrio entre o uso de processador e o uso de GPU, e para definir qual é a grande diferença de fato que o processador e o conjunto da plataforma faz em relação ao uso da placa de vídeo, ao uso no desempenho, ao uso na qualidade gráfica, tá? Então vamos iniciar aí o Shadow of the Tomb Raider. Jogar. Eu vou habilitar já aqui a questão do Riva Turner para que a gente possa acompanhar aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer as alterações aqui. Deixa eu desabilitar aqui só para poder ler direitinho. Resolução gráfica. Eu vou utilizar o AMD Fidelity para fazer o upsampling. Se tiver opção, nessa placa tem. A gente vai utilizar, não vai fazer o V-Sync, não vou fazer mais nenhuma alteração aqui. E aqui, na máxima possível, colocar na mais baixa, para a gente testar a performance, tá? Então vamos para esse teste número 1 aqui, resolução baixa, qualidade gráfica baixa, para visualizar qual que vai ser o desempenho da placa.
ou da plataforma como um todo. Então está carregando o jogo. Iniciou. Temos aí 206, 207, 210, 215 frames por segundo. Consumo da placa de vídeo em 178 watts, utilizando 84, 90% da placa de vídeo, mais ou menos metade da memória RAM, um pouco menos da metade da memória RAM disponível da placa de vídeo. O processador aí em uso está consumindo em torno de 110 watts e com uso aí de 59%. Então tá bem equilibrado, na verdade, né? Assim, não está tendo gargalo no jogo, por assim dizer. 205, 206 frames por segundo. Olha lá, 96% de uso da placa de vídeo, 97%, 40% do processador. A temperatura está muito boa da placa de vídeo e do processador. Temperatura do processador 71 graus Celsius. Temperatura da placa de vídeo em torno de 70 graus Celsius também. Usando pouca memória de vídeo, com essa resolução bem baixa. E atingindo uma quantidade bem satisfatória aí de frames por segundo, 200 frames por segundo. E a imagem continua bonita. Óbvio que não é tão bonita quanto a versão mais maximizada de detalhes, mas assim, ainda assim é um baita jogo bonito. Olha aí, nessa cena externa aí já está atingindo 262 frames por segundo, utilizando 90% ainda da placa de vídeo, mais ou menos metade da memória, utilizando aí total de memória RAM, utilizando aproximadamente 13 GB de memória RAM. Isso deixa claro que utilizar 8 GB de memória RAM para jogo hoje é muito, muito deficiente. Veja, esse jogo nem é um jogo tão novo e está utilizando aí em torno de 13 GB de memória RAM, né? Então hoje 16 GB é uma quantidade boa de memória. Consumo aí do processador permanece em 110, 111 watts, 70% do processador. Aqui é importante, ó, 70% do processador nessa tela a gente vai ver quanto que vai utilizar no Xeon. E se o Xeon vai gargalar a questão dos FPS. Ó, utilizando 70% do processador, está dando aí uma média de 134 FPS, né? Pois na comparação a gente vai dar uma olhada. Pronto, vamos ver o resultado. Então tá aí o resultado, né? CPU render, como que foi a questão do CPU de jogo e CPU render, quanto que foi utilizado. E aqui a parte de GPU, né? A GPU, a GPU passou teve uma média muito mais linear do que o próprio uso da CPU, né? Em termos de utilização, que é normal por conta da resolução, mas está aí o resultado que a gente precisava aí, né? Quer dizer, quadros renderizados 27.914 com uma média de 178 FPS, e aí tem todas as classificações de média, máxima, enfim, CPU render e CPU de jogo, uso de CPU para o jogo mesmo e para a renderização pelo CPU. E o próprio uso da GPU. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar o mesmo teste, só que utilizando a versão máxima, que é a configuração máxima de gráficos, para a gente retestar essa performance. Então, relembrando, a gente teve uma média FPS de 178 frames por segundo, com a versão mais baixa, né? Então agora a gente vai para a máxima e vamos testar de novo, novamente a performance. A imagem já está bem mais bonita, né?
Quantidade de frames deu uma diminuída boa, 100, 101, 108 frames. Ó, chegou a dar 99 frames, mas a quantidade de detalhes, a imagem fica muito mais bonita, né? Muito menos desenho animado, muito mais realista, né? Ó, utilizando 100% da GPU, 100% da memória de vídeo, 180 watts de energia. Quantidade de RAM permanece aproximadamente as mesmas, os mesmos 13 GB. Utilizando 62% do processador agora. Vamos ver essa imagem dentro da floresta. Utilizando aí 50% do processador, 100 watts de energia. Mesma quantidade de memória RAM. E a placa de vídeo 100% utilizada, com memória em 100%, consumo em 100%, batendo aí 103, 104 frames. Jogo assim, gente, que não é competitivo, é um jogo, um adventure, não precisa ter grandes quantidades de frames. Quanto mais bonito, melhor, mais agradável, né? Aqui qualquer coisa em torno de 50, 60 frames é bastante bom. Não é nenhum grande problema. E a gente está rodando aí, ó, 114, 115, tá ótimo. De novo, no cenário externo aí, utilizando ainda 100% da placa de vídeo, temperatura de 70 graus, ela está muito fria. Eu fiz uma manutenção dessa placa de vídeo há algum tempo atrás, coloquei uma boa pasta térmica nela, dei uma boa limpada, então ela está dando, tá ficando bem fria. Temperatura do processador em 71 graus, mesma quantidade de memória RAM utilizada, aproximadamente 13 GB. A diferença é que aqui está usando muito mais memória de vídeo VRAM do que estava anteriormente, utilizando também muito mais uso da plataforma. Olha lá, processador em 73%, placa de vídeo em 100%, 180 watts, dando 100 frames por segundo. Mas muito mais detalhe aí nas imagens, né? Quer dizer, muito mais bonito o jogo fica. Eu jogaria assim, nesse computador, nessa plataforma, eu jogaria no máximo, não me preocuparia com essa questão de consumo por enquanto e nem de uso da plataforma. 60% do processador sendo utilizado, 70%. O processador está aí para ser utilizado mesmo, pessoal. Processador e placa de vídeo está aí, para mim tem que chegar a usar 100% e ficar no 100%. A linha de frame time foi bem lisa também, foi bem agradável. E o resultado que a gente teve aí foi 111 frames por segundo na média, né? Uma linha muito mais, veja só, que é uma linha muito mais linear no sentido do conjunto da CPU e placa de vídeo, né? Então, para essa plataforma, em tese, é melhor jogar assim do que jogar no mínimo, porque ele faz uso cruzado de CPU e GPU, então você nunca consegue chegar numa média. Bacana, bacana. Vamos pro próximo jogo aí, Forza Horizon. Vamos ver como que se dá esse jogo no Forza Horizon. Essa plataforma, aliás. Então, vamos lá, pessoal, Forza Horizon. Vamos ver aí como vai se portar aí esse jogo nessa plataforma. A gente vai rodar exatamente no mesmo sentido, né? A versão mais baixa possível de gráfico, configuração mais baixa possível de gráfico e outra na maior configuração de gráfico possível, tá? Vamos abrir aqui a parte de configurações para a gente ver como que tá essas nossas configurações. Vou habilitar isso aqui por enquanto. Configurações, áudio não, vídeo. Então o vídeo aí a gente está com a taxa de quadros desbloqueada para ser variável mesmo, sem sincronização vertical V-Sync. Mostrar FPS, posso até colocar não tem problema, porque a gente vai ver via Riva Tuner. A gente não vai utilizar nada dessas opções aqui, apenas o Fidelity FX. Sempre no equilibrado, tá? Bom, perfeito. Então, não fiz nenhuma alteração aqui. Vamos salvar.
E nos gráficos a gente vai rodar aqui primeiro no muito baixo, sem fazer nenhuma outra alteração. E vamos ver o desempenho como vai ficar. Vejamos. Esse jogo é bonito, né? Bem feito. Microsoft se superou. Me deu vontade de jogar esse jogo agora. Quem sabe? Então, de novo, está na qualidade mais baixa. Eu vou ativar aqui as informações. O Riva Turner. Processador aí utilizando 62%, 63%. A imagem não está bonita, por assim dizer, tá? Não dá nem para ler o que está escrito aqui atrás, Corvette. Muito provavelmente por conta do Fidelity FX. Além de estar tudo no baixo. Eu coloquei a versão equilibrada. Utilizando aí em torno de 14 GB de memória RAM, 13 GB e meio de memória RAM. Processador utilizando 70%, consumindo 112, 113 watts. Placa de vídeo utilizando 50%, 70% da placa de vídeo, metade da memória RAM disponível aproximadamente. 57 graus, no consumo aí de 100 watts, 105, 110, acusando aí 207 frames por segundo. Veja que a linha de frame time está linear, ou seja, não está tendo gargalos sequer de processador ou de placa de vídeo em relação a nada. Mais para a gente poder de fato comparar com ambas as plataformas, né? É meio óbvio que não ia dar gargalo nessa configuração. Então vamos ver aí o resultado final. A quantidade de frames é absurda, né? 230 frames por segundo. É mais do que necessário. Bom, tá aí o resultado. Tem uma média de 221 frames por segundo. A avaliação é válida. 221 frames por segundo, com latência de 11,7. Porcentagem limitada da GPU 0,3, ou seja, não travou nada. A GPU não travou nada. E contagem de travamentos zeros, né? Então a renderização da CPU foi de 239, média de 449, da GPU 305. Isso aqui que é o que importa mais pra gente aqui nesse caso. Então tá as outras informações aí do quadro, eu vou colocar de comparativo depois. Então vamos lá, ao fazer a alteração, fazer as alterações de gráfico aqui para extremo, certo? Deu uma travadona ao jogar para o extremo. Então vamos lá de novo. O jogo reiniciou para fazer as alterações gráficas aí para a máxima qualidade possível. Vamos lá, estou abrindo aqui as configurações. Configurações. De novo o vídeo, a mesma configuração. E o gráfico agora no extremo, né? Vamos aí iniciar o modo de desafio e ver qual vai ser o resultado. E habilitar aqui o Riva Turner, né? Para a gente poder fazer todas as medições. Então começou. Dá para ver que a qualidade da imagem é muito mais agradável, muito melhor, né? Então vamos lá. Começou a utilização aí, ó, que já dá até para ler o Corvette aqui atrás agora.
Utilização aí do processador em 45, 55%, batendo 101 watts. Temperatura de 69 graus. Utilizando o clock total aí de 4650, que é o que está setado em estoque, o processador. Memória aí está utilizando 14 GB, utilizando um pouco mais de memória RAM. Bom, aqui no vídeo já está utilizando 100% da memória de vídeo, utilizando temperatura, usando 100% da placa, 65 graus. Daqui a pouco deve aparecer uma mensagem aqui no meio, dizendo que a gente precisa ajustar a configuração uma coisa, porque a memória de vídeo está sendo utilizada a 100%. Consumo aí em torno de 175, 180, 180 watts, que é basicamente 100% também do consumo liberado, da potência liberada de consumo. Frame tá aí 84, tá bem bom. Um jogo que não é competitivo. Vejo o frame time também tá bem liso, não há grandes picos de variação de frame time. Vamos ver se ele vai dar alguma trancada até o final da apresentação. Não sei dizer. Estranho, ele está utilizando 100% da memória, não apareceu mensagem ainda de uso excessivo de memória. Interessante. Significa que o jogo está muito bem otimizado, utilizando 100%. Olha aí, ó. 84 frames por segundo. Renderização média de quadros pela GPU em 87. Renderização da CPU 145. Simulação da CPU 193. 84 frames por segundo. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui a configuração utilizada, memória de vídeo, a média, né, de memória de vídeo, memória do sistema, bacana. Utilizou basta 3,25 na média megabyte de memória RAM no extremo, configuração extrema. Show de bola. Já temos a nossa baseline de comparação. Agora o próximo jogo que a gente vai iniciar aí não é esse aqui, ó, F1 2022, que também tem um modo de execução de benchmark no jogo. Novamente, pessoal, vamos rodar aqui o F1 22, Fórmula 1 2022, que tem também teste de benchmark do próprio jogo, que pode nos trazer... com um teste de benchmark, preciso de mais... Google aqui acessando sozinho, doideira. Vamos lá. Jogo bonito esse, eu gostei desse jogo aqui, bem bonito. Então, não quero conectar online, tudo certo. Então vamos lá. Principal, opções do jogo. Configurações. Deixa eu colocar configurações de áudio, tirar a música para não atrapalhar. Vamos lá. Então, configurações de gráfico, como que eu estou aqui configurado, tá? Então, vamos rodar mais uma vez no ultra baixo, né? Vamos ver aqui o modo de vídeo, como que tá. Então, AMD Radeon RX 1700 XT, Full HD, tela cheia, proteção de tela, V-Sync desativado. Taxa de atualização eu deixei no automático para ele variar, né, conforme a necessidade. Limite de frame rate, não. Filtro anisotópico 16x, aqui eu estou usando o refinamento TI Fidelity FX. E aí não fiz nenhuma resolução dinâmica, não fiz nenhuma outra alteração. Aqui então eu somente selecionei aqui ultra baixo, que é para a gente fazer o uso máximo do processador aí em relação ao GPU, para a gente fazer aí os testes, tá bom? Então tá aí ultra baixo, belezinha. Modo de referência. Aqui percurso eu vou usar o Brasil. Tempo vou usar limpo, não vou usar chuva nem nada. Posso usar chuva, mas vou usar aqui tempo limpo, que é para ficar mais bonito. Modo de câmbio ciclo, número de voltas 1 apenas está bom demais. Eu não vou mostrar o contador FPS, porque a gente vai utilizar o nosso Riva Turner aqui, tá certo? Então, vamos lá, executar o benchmark e ver o que vai dar.
Vamos já até habilitar aqui o nosso contador do Riva Tuner. E vamos ver. Olha aí que jogo bonito, bem feito. Até agora utilizando aí no início do jogo com bastante caos na tela, utilizando 104% do processador, 110 watts de consumo do processador do Ryzen 7 5700X, utilizando em torno de 13 GB de memória RAM, memória de vídeo utilizando próximo da metade do total disponível, ou seja, 3,6 GB de memória RAM, utilizando em torno de 95% da GPU, 96%, consumindo 180 watts. Basicamente ele está utilizando 100% da GPU para fazer as renderizações, mas não está utilizando todos os detalhes possíveis carregados da memória, né? Dando aí uma média aí, a gente pode ver aí 280 frames por segundo, bem interessante. Frame time lá embaixo, lisinho, retinho, perfeito. Nenhum pico de nada. Continua o uso do processador em 52%, 55%, 53%. Clock do processador ligado no Turbo Boost, né? 4.6. Olha aí que bonitinho esse jogo. Então aí, ó, 260 frames por segundo, ficou bem legal. A média de 260 frames por segundo foi bem bacana aí, mais ou menos 260, vamos ver quanto que deu. Ó, o frame time quando tem as leituras já fica mais... Então vamos ver o resultado aqui coletado pelo jogo. Tá aí, ó, utilizamos essa plataforma no ultra baixo. O FPS frame por segundo mínimo aí ficou em 228, o médio 266 e o máximo 312. Bem bom, né? Acho que ficou bem razoável aí. Vamos rodar agora na resolução máxima possível, para a gente ver o que é possível se fazer. Configurações de gráfico. A única coisa que eu vou alterar aqui é jogar isso aqui para o ultra alto, tá certo? Não vou mexer no modo de vídeo, que permanece o mesmo. Só vou usar o modo de referência. Brasil também. Tempo limpo. Executar teste de benchmark. Vamos lá. Vamos ativar aqui o Riva Tuner. A gente vê muito mais detalhes, né, na renderização do jogo. Já está utilizando mais memória RAM, menos memória RAM um pouco, usando 12.5 GB de memória RAM, utilizando 50% do processador aí, com um consumo de 103 watts. Memória de vídeo utilizando em torno de 5 GB, ou seja, é um jogo muito bem otimizado, né? Um jogo bem bacana. Um total de 8, ou seja, ele não atingiu o máximo, utilizando 100% da GPU, com consumo de 180 watts, trazendo aí pra gente 160 frames por segundo. Sensacional. Se eu fosse jogar, eu usaria nessa configuração. O frame time também baixinho, de 6. Trazendo um jogo que fica muito mais bonito, com muito mais detalhes, especialmente no asfalto e nos carros. E um frame por segundo bastante alto. Utilizando menos memória RAM, 50% do CPU, também 4650 MHz. Aí, finalizando a volta. Vamos ver o resultado que vai trazer aí. Tirar da tela. Bom, vamos lá. O resultado deu um FPS mínimo de 127, médio de 145 e o máximo de 176. Perfeito.
a gente já imaginava que nesse jogo também a gente não teria dificuldades para executar. Então, próximo jogo, próximo teste, vamos ver o que dá. Bom, agora pessoal, eu resolvi fazer uma pequena alteração nos planos. Em vez de rodar o GTA V, vamos rodar o 5M, que é onde todo mundo está jogando, né? De fato, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Então, vou entrar aqui na Capital Valley, onde eu tenho jogado de vez em quando, que é a cidade que aí o Paulinho, o louco, joga e tal. É uma cidade bem otimizadinha, não tem grandes problemas de jogar. Então, eu vou entrar aqui, conectar. E vamos testar. Demora um pouquinho para entrar. Assim que entrar, eu volto aqui com vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Esse aqui é meu personagem, Pafunso Epaminondas, também conhecido como Madrugão. Tá utilizando aí, ó, vou iniciar o jogo aqui para a gente poder carregar. Última localização, não sei onde eu tava. Vamos lá, vamos abrir a última localização. Configurar aqui para não sair o áudio automático. Porque eu sou médico e tô dentro do hospital, cara. Olha aí, ó. Então só pra gente poder testar aqui, ó, dentro de um conteúdo personalizado, que é caso esse hospital aqui. Vamos ver aqui as configurações de gráfico. Gráfico, tô com a FX, tá tudo desligado. Densidade demográfica no máximo. Opa! Densidade demográfica no máximo, escala de distância. E tudo no muito alto. Qualidade das texturas muito alto. X16. Então tá bem. Full screen 1080, 1920 por 1080. Então, vamos dar uma volta aqui para ver, ó. Tá consumindo aí de processador em torno de 40%. Trocar minha roupa aqui. Ops. Caramba, que esqueci o teclado até qualquer favoritos. Colocar a roupa do seu Madruga, cara. Aí, ó. Tchan. Seu Madruga na área. Aí é o seguinte, tá consumindo aí em torno de 16 GB de memória RAM. Você vê só, nesse caso aqui do GTA RP, 16 GB já é no limite, né? Processador utilizando aí 44%, 106 watts de consumo, temperatura de 73 graus. Memória de vídeo também consumindo aí praticamente tudo. Clock de memória no mesmo, 740, temperatura 56 graus, uso 64% e 37 watts. Vamos ver aqui, dar uma volta aqui por aqui que tem. Tem os médicos ali, não vou falar com ninguém, só vou pegar e vou sair andando. Primeiro andar. Vou sair andando para nego não conversar comigo, entendeu? Será que tem... Olha aí, mas tá dando uma boa 75 frames por segundo, 77. Tô andando aqui só pra fazer uma motoca aqui, cara. Será que tá aberta essa motoca aqui? Não tá aberta, derrubaram ela, não tá aberta. Se tivesse algum carrinho aberto, hein, pra dar um rolezinho de leve. Que isso, cara, fala sério.
Ah, pessoal aí me salvar aqui. Eu preciso ser salvo primeiro. Alguém vai me, algum médico vai me levantar aqui. Aí eu saio do jogo. Se eu sair agora, eu perco tudo que tem no meu inventário, gente. Mas aí, ó, tá aí, ó. FPS 77, 67 watts de consumo, usando aí em torno de 50% da placa de vídeo, usando 100% da memória. Então, se tivesse mais memória, possivelmente estaria melhor ainda. 55% do processador. Memória RAM utilizando em torno de 17 GB. Rapaz do céu, aqui não aparece um aqui para resolver meu problema, cara. Situação desagradável, né? Vamos ver se aquele cara vai ser legal e vai buscar ajuda ou sei lá o que. Esse John Wick ali. Que isso, cara? Vai atrasar meu tratamento aqui, ô maluco. Quem que vai ter que ser da polícia? Ô doutor, tudo bem? Tá zoado o negócio, não tá não? Ô doutor, tá me ouvindo? Opa. Irmão, Hum. então, tem um brother aqui que tá precisando de ajuda. Se tu conseguir tirar ele do carro aí e ajudar ele, te agradeço. É, irmão, já falei com o Miguelinho da rádio já, Ah, pô. beleza. Ó, aqui você tira só uma Ah, ambulância. É sempre a ambulância azul, tá bom? Não pode. Dá uma olhada aí só pra você ver. Calma aí que nós estamos em treinamento, mano. Aí, ó, beleza. agora eu tô todo estropiado, caralho aí, ó. Tudo bem, daqui a pouco eu subo lá e tomo um medicamento, tá tudo certo. Beleza? Era só pra gente testar mesmo, então é isso, ó. Com bastante players ali, com bastante movimento. Tá atingindo aí 97, 98 frames por segundo. Consumo de 80 watts, 100% de memória VRAM, 17 GB de memória RAM, 43% de processador CPU. Eu vou entrar aqui numa sala para poder sair, para não sair no meio do jogo dos outros, né? Então entrei aqui na salinha, aqui eu já posso sair, beleza? Então agora testar o Dead Island para ver como que fica. Ver como que fica a performance do jogo. Às vezes demora para iniciar porque eu fecho todos os aplicativos para a gente poder rodar com o máximo de disponibilidade de CPU, enfim. Mas aí você pega jogos como, por exemplo, 5M exige que tenha o Steam instalado, o Dead Island já exige que tenha a Epic Game instalada. Então ele inicia primeiro os serviços da Epic Game ou do Steam para depois iniciar o jogo, tá? Mas enfim, tá aí. Já vou deixar conta os frames por segundo. Antes de jogar, eu não joguei esse jogo, eu acho, só instalei para rodar. Não lembro se eu joguei alguma coisa dele. Joguei um pouco ou não. Ah lá, ele tá fazendo os shaders, né? Fazendo cache dos shaders. Então demora um pouquinho aí. Assim que tiver acabado eu volto. Pronto, voltei. Então vou tirar isso aqui da frente só para poder não atrapalhar por enquanto. Mostrar aqui as opções de exibição, né? Então tela inteira, V5 desligado,
Taxa máxima de quadros ilimitada. Deixa eu ver se é uma coisa avançada. Qualidade geral alta. Eu vou deixar no alta, tem ultra personalizado, mas eu vou deixar no alta para a gente poder testar aí qual que é a qualidade, tá? Eu vou deixar o Fidelity Axis Super Resolution desabilitado, vou deixar somente o sombreamento habilitado, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui a configurar. Bom, é isso. Voltar, continuar jogo. Eu vou continuar um jogo, deixa eu ver. Vigilância do bairro, eu não sei o que significa, mas... Ah, cooperativo, jogo cooperativo. Não, não vou entrar em jogo cooperativo, vou jogar um jogo solo mesmo para a gente poder fazer as contabilizações todas aqui. Estou entrando no jogo. Ó, nessa configuração, aqui nessa tela, tá dando... Nessa tela aqui não tem quase nada, né? Deixa eu movimentar para uma tela que tem um pouco mais de coisa. Nossa, que é bem sangrento, né? Eu tenho aqui um machadão. Vamos lá. Então, utilização do processador 31%, 85 watts, 86 watts. Temperatura de 65 graus, utilizando em torno de 14 GB de memória RAM. Memória de vídeo aí, 5 GB de memória de vídeo. 97 uso do processador, batendo aí 131 frames por segundo. Bom, aqui óbvio tem bastante informação na tela, né? Vou dar uma rodada aqui. Olha aí, 114, 113 frames por segundo. Parar aqui na frente, tem bastante informação. 111 frames por segundo, 28% do processador da CPU, 14 GB de consumo de memória, 6 GB de memória RAM, 97% do uso do processador, consumindo 180 watts e temperatura de 71 graus. Nem vou rodar muito, só vou... Vou chegar nessa explosão aqui e vou sair do jogo para voltar na mesma posição já na outra plataforma. Beleza? Então, o que temos é isso por enquanto, de testes. Acho que é uma quantidade suficiente de testes aí para a gente poder fazer as comparações. Vamos para a montagem do Xeon. Abraço.